quero fazer a leitura do verso 12. Vou tirar daqui uma reflexão, um pensamento. Provérbios 10, nós vamos ler o verso 12. Todos acharam? Está escrito assim: o ódio excita contendas. O ódio provoca conflitos, ok? Mas o amor cobre todas as transgressões. Vou ler de novo, tá? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Vamos orar mais um instante? Querido Senhor, mais uma vez, nós estamos reunidos no lugar em que o Senhor preparou para juntos adorarmos o Teu santo nome. Nós estamos diante da Sua palavra, palavra que nos alimenta, que nos ensina, que nos exorta, que nos consola, que nos direciona, que nos molda a cada dia. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós pedimos nessa hora que o Senhor trabalhe em nosso coração, Pai, que essa palavra edifique a nossa fé, nos faça amadurecer com o fim de te servirmos como o Senhor quer. O desejo do nosso coração é que o Teu Espírito Santo faça com que esta palavra penetre em nosso coração, para que o Teu nome, por meio da nossa fé, da nossa vida, seja glorificado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por um instante. O ódio excita contendas. Você sabe que o significado de Provérbios é dito sábio, palavra de sabedoria. Este provérbio foi escrito por Salomão, e Salomão, ele diz no texto em que lemos, que o ódio, ele excita contendas. E o que é o ódio? A que ele se refere? Aquele sentimento de grande rancor, de antipatia por alguém. O ódio é uma aversão intensa. Odiar é a mesma coisa que detestar, aborrecer. E o teólogo Dr. Russell Champlin, ele diz que o ódio é o substituto do diabo ao amor de Deus. E esse ódio é um ódio que, segundo Salomão, ele provoca conflitos, trai conflitos, contendas, dissensões, discussões. Como isso funciona na prática? Você está diante de alguém que você não admira. Você está diante de alguém que você tem uma aversão intensa a ela, porque ela pensa diferente de você. Ela concorre à vaga que você quer. Ela tem hábitos que não te agradam. Ela tem um comportamento, um estilo de vida que desperta em você sentimentos ruins. Então, quando aquela pessoa fala, expressa suas opiniões, quando aquela pessoa se aproxima de você, você sente coisas ruins, a ponto de ficar indignado e de oferecer oposição a esta pessoa. Por mais que muitos não queiram aceitar, isso é o ódio. Uma aversão intensa. Eu detesto isso ou aquela pessoa. É uma substituição que o diabo faz a um amor de Deus que produz benefícios que contrapõem estes sentimentos. Esse ódio é o ódio que excita
contendas, que provoca conflitos. E eu quero mostrar para os irmãos na palavra como esse ódio ele é nutrido, as consequências dele. Por que isso é algo que tem origem na própria artimanha daquele que conhecemos como adversário da nossa alma? Esse é um tipo de sentimento que a própria palavra de Deus, Paulo diz em Efésios capítulo 4, na altura do versículo 31, que esse é um tipo de sentimento que tem que ser tirado de nós. O próprio Senhor Jesus ensinou os seus discípulos, ao dizer que por eles serem seus servos, eles seriam odiados pelo mundo. Ou seja, o mundo odeia os que servem a Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade onde o errado está sendo tratado como certo, onde as políticas sociais defendem aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus que é errado. Então, uma vez que eu, sendo servo de Deus, sou contra aquilo que a sociedade tem como certo, então eu passo a ser detestado, odiado, rejeitado. Mas a ideia da minha mensagem é mostrar que muitas vezes esse ódio, ele acontece dentro da própria igreja, e é aí que está o perigo. Porque para quem não é de Deus, normal desfrutar desta oposição, desse substituto do amor de Deus que é o ódio. A questão é que o ódio muitas vezes circula entre os servos do Senhor, entre aqueles que deveriam ter como característica, como essência, o amor, porque em João 13:34, Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí eles dão um padrão, como eu vos amei, ou seja, incondicional àquilo que ela pensa, aquilo que ela é, aquilo que ela faz. E eu me lembrei de um homem que na sua adolescência, ele era superestimado pelo seu pai. Por ser o caçula, ele recebia cuidados especiais. E aí por 2 vezes Deus dá a esse moço sonhos. E nesses sonhos Deus mostrava a este moço chamado José, que num tempo futuro, ele iria exercer uma liderança sobre os seus irmãos. E quando José, ele compartilha com os seus irmãos os sonhos que Deus deu a ele, então ele começa a ser vítima do ódio dos seus próprios irmãos. Eu quero que você vá comigo para Gênesis 37, para tentar elucidar isso. Gênesis capítulo de número 37. Veja o que está escrito comigo no versículo 3. Diz assim: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Agora olha o verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no. E este aborreceram-no, em algumas traduções está escrito odiaram. Você lembra que eu disse para você que um dos significados de odiar é detestar, aborrecer, amar menos. Então, o ódio, ele é justamente esse sentimento de grande rancor e antipatia por alguém. Então os irmãos de José, quando perceberam que o seu pai dava cuidados especiais a José, eles começaram a olhar para José com os olhos da maldade. Eles começaram a sentir essa antipatia, essa rejeição. E um dos sinais do ódio está naquilo que falamos. Por isso que a sequência do texto no versículo 4 diz assim, e não podiam falar com ele pacificamente.
por causa desse ódio, dessa antipatia, dessa aversão que os filhos de Jacó têm a seu irmão caçula, eles não podiam conviver, não podiam falar pacificamente. O ambiente se tornou hostil. Eles começaram a tratar José com uma certa rispidez. Não estavam contentes com aquilo que José dizia. Não gostavam da maneira como José era tratado pelo seu pai Jacó. Aí, se você observar o versículo de número 8, depois que José comenta com seus irmãos o sonho que teve, olha o que está escrito: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Agora presta atenção nisso aqui. José pediu para sonhar? Não. José escolheu ser líder dos seus irmãos no futuro? Não. Aquilo nasceu no coração de quem? De Deus. Foi Deus que quis isso. Deus mostrou a ele o que ele deveria ser no futuro. E isso incomodou muita gente. Então já pega uma coisa aqui para você. Quando você vive propósitos que nasceram no coração de Deus, você precisa estar preparado para lidar com o descontentamento das pessoas. Porque nem todo mundo fica satisfeito quando vê você vivendo realização de sonhos. Existe a inveja, o descontentamento, porque a inveja, ela é a tristeza que se sente com alegria alheia. Se você perceber que alguém se entristeceu com a alegria, você está diante de um invejoso. E a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja desperta esse ódio. Chega alguém na empresa e em pouco tempo trabalhou, lutou, serviu, conquistou, e aí surgiu uma oportunidade, aquela pessoa foi honrada com uma oportunidade num cargo superior. Os preguiçosos que estavam ali há anos trabalhando, relaxadamente, sem comprometimento, sem fidelidade ao seu ofício, naturalmente vão se indignar com o benefício alheio. Estes são os invejosos. São pessoas que não fizeram, que não foram atrás, que não lutaram e que se entristecem quando os outros alcançam aquilo que buscam. Quem consegue entender isso aqui? Neste caso, foi Deus que deu o sonho. E o versículo 11 diz assim, seus irmãos, pois, o invejavam. Seus irmãos o invejavam. E é aquele desgosto provocado pela felicidade alheia. Os irmãos de José, movidos pelo ódio, sentem essa inveja. Aí o texto diz na sequência: porém guardava este negócio no seu coração. Então perceba, aquele ódio que Salomão diz, que provoca conflitos, que excita contendas, está presente na vida dos irmãos de José. Eles não gostam do que vem. Como se não bastasse a atenção redobrada que recebe do pai Jacó, agora o José diz que Deus tem planos para a sua vida. Agora José sonha sonhos de Deus. Então aquele ódio vai nutrir a inveja, vai excitar contendas, vai provocar conflitos. Aí, se você observar o versículo de número 18, diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para o matarem. Agora olha o 19, e aqui eu vou concentrar um pouquinho de tempo aqui. Diz assim, e disseram uns aos outros. Diz assim, e disseram uns aos outros. Uma fonte que vai nutrir o ódio são as palavras. Presta atenção nisso aqui. Porque quando você olha, por exemplo,
para Hebreus capítulo 12, na altura do versículo de número 15, o texto diz assim, ó: ninguém se prive da graça de Deus, tendo cuidado que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então a pessoa que nutre o ódio, essa aversão intensa, esse rancor, a pessoa que detesta, ela tem o poder de, com aquilo que fala, compartilhar deste sentimento ruim com outras pessoas, fazendo com que estas outras pessoas passem a ter o mesmo sentimento que elas. Então perceba, disseram uns aos outros, aquele ódio circulava ali, eles compartilhavam da mesma opinião. E se a Bíblia diz que o ódio excita a contenda, o maldizente é aquele que alimenta a contenda. É aquela pessoa que ouviu um dizer uma coisa a respeito de alguém, daqui a pouco ele chega naquele alguém e diz assim, ó, aquele fulano, aí ele ouve o que o outro fulano fala, e aí ele volta lá e diz assim, olha, eu fiquei sabendo de uma coisa, porque aquele ódio começa a circular como uma gangrena, como um câncer causando uma destruição. Por isso que no capítulo 20 de Provérbios, eu quero que você volta lá, vamos a Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26. Olha o que está escrito no versículo de número 20. Veja só, Provérbios capítulo 26, versículo de número 20. Está escrito assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. O ódio excita a contenda, sim ou não? Mas o maldizente é aquele que alimenta a contenda. É o fofoqueiro, irmão. É o mexerico. É aquela pessoa que tem prazer nos desabafos do amargurado. E aí ele pega aquele veneno e se embebeda dele e sai compartilhando com os outros. Por isso que você deve observar que toda contenda tem um leve trás. E a ideia dessa mensagem é dizer para você, toma cuidado com isso. Não empreste os seus ouvidos a alguém que chega até você com o intuito de envenenar sua alma com contendas. Por isso que em Tiago, capítulo 4, no versículo 11, está escrito assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. São pessoas que gostam disso, mas por quê? Porque dentro dela existe um sentimento que o diabo utiliza para substituir o amor de Deus: o ódio. Aí quando você tira o maldizente, quem é o maldizente? Aquele que põe lenha na fogueira, aquele que alimenta a chama do ódio, aquele que nutre aquele sentimento de aversão. Sem lenha o fogo se apaga. E não havendo o maldizente, acaba a confusão, a cessa, acaba as intrigas, acaba a disputa, acaba as brigas. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, ele diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe aquela raiva que você tem? Sabe aquele ódio que às vezes você fica quando você olha para alguém? Sabe aquela coisa ruim que você sente quando alguém que você teve uma desavença passa? Vou dar um conselho para você: deixa isso para lá, filho. Para de pensar nisso. Para de falar isso. Todas as vezes em que você toca nesse assunto, você renova a questão. E a Bíblia diz em Provérbios 17, no verso 9, que o que renova a questão separa os maiores amigos. Todas as vezes que você fala no assunto, que você toca no assunto, que você lembra do assunto, você vivencia o assunto, você está reproduzindo as emoções da ocasião. Qual é a consequência disso? O ódio. Por mais que o prejuízo que você levou
tenha sido há anos atrás, por mais que o mal que te fizeram tenha sido anos atrás, todas as vezes que você ressente isso, você renova a questão. E esse ódio muitas vezes vai excitar em você, vai despertar em você conflitos, contendas. Quem consegue entender isso aqui, diga amém. E é por isso que o nosso Deus, quando Ele começa a sua relação com Israel, quando os resgatou do Egito, Deus começa a ensinar uma série de princípios que vão nortear os sentimentos do povo. A ideia de Deus é justamente blindar o coração do homem desse tipo de sentimento que é ruim. Então, quando você lê Levítico capítulo 19, o próprio Senhor vai dizer: amarás o teu próximo. Ele apresenta o amor como um antídoto para o ódio. Porque entenda, a nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carne, ela é caída. Então, quando nós nascemos tendo como herança o pecado de Adão, nós nascemos numa natureza que tem a tendência em odiar. Quantas pessoas que você não gosta? Pô, pode parar que eu sei que você já perdeu a conta. Agora, quantas pessoas que você ama? É uma ou duas. É pai, mãe, de vez em quando um irmão, de vez em quando uma outra pessoa. Agora, e as pessoas que você tem desavenças? E os seus desafetos? E as pessoas que trouxeram marcas ruins em você? Então, a palavra de Deus apresenta o amor como um antídoto. O que é um antídoto? É uma substância que se emprega para diminuir ou anular os efeitos nocivos de um veneno no organismo. O texto que nós lemos em Provérbios 10, 12, diz que o ódio, ele excita o que mesmo? Contendas. Mas no mesmo texto diz que o amor, ele cobre todas as transgressões. Então ele apresenta o amor, e a palavra kadar, que é usada no original, ela dá a ideia de uma água que é lançada no meio de uma chama. Ou seja, ele quer dizer que o ódio, ele pode trazer contendas, guerras, conflitos, mas o amor, ele aniquila os efeitos do ódio. Você consegue entender isso aqui? Por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando os homens que receberam do Senhor a missão de apacentar as ovelhas do rebanho de Cristo, eles vão condicionar, falar com intensidade, repetidas vezes, a instrução que Jesus diz em João 13:34, amai-vos uns aos outros. Se o amor não for a essência do cristianismo, daqui um dia nós estamos saindo na porrada na igreja. Porque cada um pensa de um jeito. Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. Um entende uma coisa, o outro entende outra. Naquilo que diz respeito ao nosso conjunto doutrinário, às vezes há pensamentos que são diferentes. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas diferenças em amor. Porque a minha devoção a Deus, o meu amor a Deus, ele só pode ser verdadeiro se eu tiver o mesmo sentimento por você. Você quer ver uma coisa? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Veja o que está escrito no versículo de número 20. Presta atenção nisso aqui, porque às vezes a pessoa chega aqui na igreja, ela diz: ah, Senhor, como eu te amo. Aí ela canta todos os louvores, chora, e aquela coisa bonita: ah, Senhor, como eu te amo. Eu lembro quando o Senhor me salvou, eu estava perdido, o Senhor me resgatou, eu estava fraco, o Senhor me fortaleceu, eu andava errado, o Senhor me abençoou. Como eu te amo, Senhor, como eu te amo. E às vezes ela diz isso na simplicidade, na pureza de coração, na melhor das intenções. Mas olha o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, diz assim, ó: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Então você tem que pensar assim: o que ele está querendo ensinar? Ah, eu amo a Deus, mas eu odeio meu pai, porque meu pai me abandonou na infância, meu pai abusou de mim. Eu amo a Deus, mas eu odeio minha mãe. Por quê? Porque minha mãe me deixou para cuidar de outras coisas. Eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão,
porque eu tive uma briga muito séria com ele. Então, peraí, você tem que questionar esse amor que você tem a Deus. Porque o amor que você tem a Deus, o amor que Deus oferece, o ágape, ele encobre, ele sobrepõe, ele aniquila o ódio. Não existe um ser humano que ame a Deus que tenha ódio. Você consegue entender isso? Então ele está dizendo, se alguém diz ama a Deus e odeia seu irmão, agora o detalhe é que ele está falando de um irmão que é filho do mesmo pai, que compactou da mesma fé, compartilha da mesma fé. O mandamento que o nosso Senhor deu é amar quem? Os inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 27, Jesus diz assim, ó, e a vós que isto ouve, digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, ele diz aqui, ó, se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então perceba, o próprio apóstolo João, querendo ensinar a igreja, ele condiciona o amor leal, verdadeiro. Olha, você tem um amor verdadeiro por Deus, qual é o termômetro deste amor? É as suas relações sociais. Então esse negócio de você amar, e entenda uma coisa, amar não é concordar com tudo. Amar não é você bater palma para tudo. Você pode discordar, você pode repreender, você pode cobrar, até julgar em amor. É diferente. Por isso que se você observar aqui, ó, voltando aqui para o capítulo 3 da primeira carta de João, primeira carta de João capítulo 3, olha o que está escrito no versículo 13. 1 de João capítulo 3, versículo 13. Está escrito assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Qual é a prova de que você nasceu de novo? Qual é a prova de que você é convertido? Qual é a prova de que você é regenerado? Que você tem uma vida com Deus? Que você anda em espírito? Primeiro, você não é condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora, João está escrevendo que nós sabemos que herdamos a vida eterna, passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Amar é desejar o bem, é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. Presta atenção nisso, irmão. Porque se a nossa fé não for norteada pelo amor, nós vamos ser religiosos hipócritas. Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele fala de dons espirituais, se eu não tivesse amor, eu sou igual a um sino que retine. Se eu posso ter dom de profecias, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então a análise que nós precisamos fazer hoje é como nós nos relacionamos com os nossos desafetos, porque eles existem. Como é que nós olhamos para as pessoas que se levantam como uma oposição a nós? Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Não, comigo é assim, pastor, olha, eu sou de boa, sabe? Mas se mexer comigo, pastor, aí o bicho pega. Está errado. Ah, pastor, eu rezo para não entrar na briga, mas quando eu entro também, ninguém me tira. Está errado. Imagine se Jesus pensasse assim. Pensa na quantidade de pessoas que se levantaram como oposição a Jesus quando ele disse, eu sou o pão da vida. Pessoas que experimentaram dos seus milagres, escarneceram dele, zombaram dele quando ele estava pendurado no madeiro. E a palavra de Deus diz que ele ficou como um cordeiro mudo. Meus irmãos, uma das maiores virtudes do cristianismo é o amor. E quando você olha para Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo diz que o fruto
O resultado do plantio, do trabalho, da semeadura, do tempo de espera é o amor. E um dos frutos do amor é o domínio próprio. É o domínio próprio. Como assim? É aquela pessoa que ela é afrontada, insultada, rejeitada, criticada, maltratada, injustiçada e tantas outras coisas ruins, mas ela permanece serena. Por quê? Porque ela tem domínio próprio. Porque ela consegue governar o seu espírito, os seus sentimentos, e ainda que as suas emoções estejam afloradas a ponto de provocar uma reação explosiva, ela se controla. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis, ou seja, você está bravo, não peque, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Aí ele diz: não deis lugar ao diabo. Então, quando você tem ações que são impulsionadas pelo ódio, você está dando lugar a quem mesmo? Ao diabo. Então, a palavra de Deus diz: olha, nós sabemos que passamos para a vida porque amamos os irmãos. Agora veja a sequência do verso 14. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Irmão, isso aqui é grave. Olha o que João está dizendo. Quem odeia o seu irmão é assassino, é homicida, aquele que provoca a morte. Aí ele diz na sequência: e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então a ideia do apóstolo João, meus queridos, é justamente ensinar aquilo que Salomão diz lá em Provérbios 10, que a solução para essa aversão intensa, este sentimento ruim que ele chama de ódio, a solução disso é o amor. Talvez você chegou aqui e tenha pensado: puxa, eu ando muito nervoso, olha, eu ando muito vingativo, impaciente, eu me alegro com a tristeza dos outros, eu sinto gosto quando eu vejo alguém que tanto me deseja o mal, arca com as consequências da sua maldade. Olha, eu não suporto ver alguém, eu sinto ódio quando... Não, talvez Deus trouxe aqui para tratar você, porque quando Deus começa a habitar dentro de você, Ele vem com o seu Espírito Santo para tirar tudo aquilo que tem origem na sua natureza. O Espírito Santo vem com o fim de nos moldar à semelhança de Jesus. E o primeiro sinal é justamente o que João diz, é o amor. Nós olhamos a vida em outra perspectiva. Pessoa que nós olhamos quando estávamos na carne, quando andávamos sem Deus, os insultos, as ofensas, os males, nós enxergávamos na perspectiva humana. Então, o nosso coração já maquinava um contra-ataque. A primeira oportunidade ele vai ver, quando eu tiver uma chance. Hoje não. Hoje, quando alguém vem no trabalho e nos prejudica, nos deseja um mal, quando alguém tenta nos passar, nós temos que enxergar aquela pessoa como uma vítima do reino das trevas. Porque o mundo está aí para nos odiar, como disse Jesus. Mas quem que habita em nós? O próprio Deus. Então toma cuidado. Porque talvez você tenha pensado assim: não, eu estou sendo injustiçado, estou sendo coitadinho, estou sofrendo por causa disso, por causa daquilo, eu estou vivendo... Não, pode ser que existe dentro de você um ódio que está excitando essas coisas. O que você fala? Qual é o comentário que você faz? Qual é a sua reação? Talvez você não perceba, mas é isso que está alimentando essa chama. Fica quieto, irmãos. Quer que eu seja bem claro? Cala a boca. Fale menos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Deixe essas coisas com Deus. Deixa que Deus trata.
Deus conhece todo mundo, Deus conhece o maldizente, Deus conhece aquele que coloca lenha na fogueira. A nós nos compete amarmos, desejar o bem. Está falando mal de mim? Seja feliz, seja abençoado, que Deus cuide de você. É a melhor maneira de reagir. Por isso que a Bíblia diz que o amor, ele cobre, ele sobrepõe. Jesus ensinou isso aí, lá no capítulo 5 de Mateus. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, lembra? Versículo 43, diz assim, ó. Mateus 5, versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Sabe aquela pessoa que te odeia? Então, é ela que te dá a oportunidade de mostrar o termômetro da sua fé. Porque se você consegue tratar o bem a alguém que te odeia, meu irmão, você é crente. Não sei se isso é bom para você. Se você consegue desejar o bem para o seu algoz, para aquela pessoa que te prejudicou, você consegue olhar nos olhos dela e expressar o Deus grande que habita dentro de você, então você é crente. Porque é o que Jesus ensina: fazei bem aos que vos odeiam. Porque a nossa natureza tem a tendência em desejar o mal. Naturalmente o que a gente quer é que essa pessoa pague por aquilo que ela tem feito, que ela colha os frutos amargosos das suas ações contra nós. Mas não é assim que o Senhor pensa. O Senhor pensa assim, ó: faça o bem para quem te odeia. José foi lançado numa cova, os irmãos se alimentavam, passou uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito, e José foi vendido. José chega no Egito sem conhecer idioma, sem conhecer ninguém, e é vendido como escravo para trabalhar para Potifar. E ali ele conquista a confiança de Potifar, começa a governar tudo que há naquela casa, mas ele vai ser vítima de uma armação da sem vergonha da senhora Potifar. Vai parar numa prisão. Quando ele chega na prisão, ele interpreta sonhos, e depois, fazendo um acordo com o homem, ele é abandonado lá. Até que por fim ele vai adiante do rei do Egito, interpreta seus sonhos, e o rei do Egito o coloca como segundo homem do Egito. Todo o mal que José sofreu, cooperou para o seu bem. Porque no fim ele esteve onde Deus quis que ele tivesse, para viver o sonho que Deus teve para ele. Por isso que você tem que entender o que Paulo escreveu em Romanos 8, a partir do versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Daqui a pouco houve fome em toda a terra. E o único lugar que havia mantimento era onde? No Egito. Aí vai os irmãos de José no Egito à procura de mantimento. E aí, como você sabe, do capítulo 45 de Gênesis aos 50... acontece aquele encontro emocionante. José revela ser aquele garoto que foi vendido por eles. Os irmãos de José ficam com receios de José pagar o mal que receberam. Mas o que José faz? O bem. José vai cuidar dos seus irmãos, porque aquele era um propósito de Deus. José vai alimentar os seus irmãos. Paulo diz em Romanos 12, no versículo 21, não vos deixe vencer do mal, vença o mal com o bem. Você mostra que você ama a Deus quando você ama o seu irmão e quando você faz o bem a quem te odeia. Nossa, quando você ajuda quem te atrapalha, é forte.
Quando você protege alguém que te expõe. Que coisa, hein? Mas será que nós somos crente mesmo? É difícil. Porque as bênçãos espirituais estão associadas àquilo que nós podemos ter. E eu bato nessa tecla. Nós somos aprovados diante de Deus, não por aquilo que temos, mas que somos. Você quer contar um testemunho de vitória, você tem que dizer assim: Senhor, olha, eu consegui me reconciliar com uma pessoa que eu não suportava. Esse é um testemunho de vitória. Sabe por quê? Porque para isso tem que acontecer uma revolução no seu interior. Porque isso é um insulto contra o nosso orgulho natural. Alguém que falou mal de você a vida inteira chega em você e dá um abraço. A vontade que tem é de... Sai daqui, miserável. Mas não, quando nós temos o amor de Deus, nós olhamos com um olhar de misericórdia, com amparo. E isso não é para qualquer um, irmãos. Isso é só para quem tem aquele amor que encobre todas as transgressões. Para a gente partir para a conclusão, quero ler 2 textos. O primeiro deles, o que o Tiago escreve no capítulo 5. Versículo 19. Diz assim, ó: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte. Espera aí, que eu li desrespeitando a vírgula. Volta para o versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Cobrirá uma multidão de pecados é o mesmo cadar que ele usa lá em Provérbios 10, 12. A expressão usada é como alguém que joga água onde há uma chama. Se alguém converter em amor, se alguém instruir, se alguém ajudar alguém que errou, esse alguém cobrirá uma multidão de pecados. Mas aí o que nós fazemos? Nós apontamos para os erros dos outros, nós julgamos as pessoas pelos erros que elas cometem, nós insultamos as pessoas, e não é isso que o Evangelho ensina, mas é acolher, cuidar, ajudar, exortar em amor, cobrar em amor, julgar em amor, não ocupando a posição de juiz. Quem consegue entender isso aqui? Porque quando você trata uma situação como essa, o tentador que substitui o amor de Deus pelo ódio, ele vai a todo custo querer despertar em você esse ódio, para que você assuma a posição de um juiz, e não daquele que está ali para ajudar. Você consegue entender isso? Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Versículo de número 8. Diz assim, ó: Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade, ou seja, o amor, cobrirá a multidão de pecados. Tudo tem que ser conduzido, conforme o texto de Pedro, de Tiago, de Jesus em Mateus 5,44, em amor, porque este amor cobre, anula. Este amor, ele dissipa o efeito do ódio, o efeito do pecado. Então, quando nós olhamos para Provérbios 10, no versículo 12, existem 2 verdades ali. O ódio, ele incita contendas. O ódio, ele causa conflitos. O ódio, ele nutre sentimentos ruins, aversão intensa e tantos outros. É uma verdade. Mas o amor cobre todas as transgressões. O amor, ele anula o efeito do ódio. Aí você escolhe qual das 2 verdades é melhor para você. Toda a igreja fica de pé, por favor.